Graça e paz, meus queridos irmãos, que estamos juntos já há algumas semanas em virtude do isolamento social, trazendo o ensino da Palavra de Deus, que seria ministrado aos domingos pela manhã no templo, de maneira que estamos utilizando a rede social YouTube para lhe trazer esse ensino. 2 semanas atrás nós passamos a estudar a carta de Paulo aos Efésios. Estamos na lição 3 e hoje o tema da lição é experimentando a admirável graça de Deus. O texto da lição é Efésios 2, de 1 a 9. Leitura devocional, Romanos 5, de 1 a 8. E o texto áureo da lição é Efésios 2, versículo 5, que farei a leitura agora. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O objetivo deste versículo do apóstolo Paulo ao nos falar que nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, ele nos vivificou, ou seja, Paulo novamente frisando aquela ideia de que não há em nós nenhum merecimento da graça, nem algo que a gente possa ter feito para merecer o dom de Deus, mas nós estávamos mortos, aquilo que o nosso pecado nos leva, o salário do pecado, conforme falamos na lição primeira, nos conduziu a essa morte. E a gente tem visto o dom gratuito de Deus ao experimentar a admirável graça do Senhor na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Passando então a introdução da lição, o autor começa falando sobre este capítulo 2, sobre essa ideia da depravação humana ao ponto mais elevado, né? Então, se nós temos a depravação humana, que é elevada a um ponto altíssimo, que no verso 1 deste capítulo nos fala sobre isso. Qual é o ponto mais elevado da depravação humana? A morte. A morte humana, a morte espiritual e a morte física, ela é uma consequência dessa depravação, desse pecado que nos distanciou de Deus. O quadro, né, sombrio de falta de esperança dessa depravação do pecado e está aqui pintado agora, né, sem condição alguma de solução. Então, a depravação nós vemos em todos os segmentos da sociedade, em que existe o homem, em que existe o ser humano, e é interessante que até mesmo em ambientes que deveriam ser totalmente espiritual, voltado para as coisas espirituais, até por nossa fragilidade, por lutarmos contra a nossa carne, contra o nosso pecado, é comum vermos traços dessa depravação humana, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, que deveria ser conduzida pelo cabeça, ou deve ser, deve ser conduzida pelo cabeça, que é Cristo. Em alguns momentos nós não ouvimos a voz de Deus, e aí ouvimos a nossa própria carne, a nossa própria natureza, e vemos então a depravação. Então, muitos grupos religiosos que se dizem igrejas cristãs, temos visto desviar da verdade, desviar da sã doutrina. A maioria desses desvios é porque deixa-se levar pela prepotência humana, pelo achismo humano de que é possível fazer alguma coisa, chegar a alguma coisa,
e, portanto, nós ignoramos a voz de Deus. Ignoramos a voz do Senhor, ignoramos o seu Santo Espírito, ignoramos a sua ação a nosso favor e em nosso favor. Queridos, é muito importante pensarmos como igreja que deve ser submisso a Cristo. A admirável graça de Deus nos permite viver debaixo, né, da sua proteção. E aí é onde cai bem o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando a graça de Deus nos envolve, Deus nos leva para esse habitar seguro, para esse esconderijo, para esse lugar de conforto e segurança na sua presença. Infelizmente, muitos de nós, por desobediência, por teimosia, saímos desse lugar de proteção, de segurança e, naturalmente, caímos nos erros, nas falhas e desviamos-nos do propósito de Deus, e é óbvio que sofremos as consequências na nossa própria vida, seja ela material e muitas vezes espirituais. Paulo também apresenta o quadro que revela a graça de Deus, que é capaz de anular as consequências do pecado do homem. Então, sempre temos que ter isso em mente. A graça de Deus, ela anula na minha vida as consequências do pecado, da depravação. Então, receber a graça de Deus implica em viver uma vida submissa à sua palavra. Muitos, infelizmente, dizem, mas ser crente é viver preso, é viver seguindo um dogma. Nós não seguimos líderes humanos, pastores, bispos, seja lá quem for. Nós, batistas, temos e reconhecemos apenas 2 oficiais da igreja, pastores e diáconos. Mas, como é possível hoje em dia se falar em tanto tipo de líder dentro da igreja, eu quero dizer que nós, batistas, que temos por tradição a palavra de Deus como livro único, não seguimos homens, seguimos a palavra de Deus. E todo pastor, todo líder, ele pode ser questionado se o seu ensino não está de acordo com a palavra de Deus, se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos uma referência. Então, a referência aqui, quem coloca não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o papa, não é o apóstolo, não. Quem nos conduz é a palavra de Deus. Então, a referência é a palavra de Deus. Então, essa graça nos inunda completamente para vivermos distante de toda a impureza, de todo o pecado que vivíamos sem a graça de Deus, por conta da iniquidade que tomou o nosso coração. Então, a graça, ela anula. No final da introdução, o autor diz: com efeito, a identidade do crente com Cristo existe apenas pela maravilhosa graça e amor de Deus por meio de Cristo, nossa única esperança e refúgio. Então, novamente, falando algo que já falamos em lições anteriores, a nossa referência de vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo, está na pessoa do Filho de Deus. Então, a nossa identidade como servos de Deus, como igreja, como corpo, ela está alinhada à palavra de Deus que revela Cristo. É por isso que nós não nos apegamos a tradições. As tradições, elas podem cometer erros, se forem doutrinas humanas, se forem ditos humanos, mas a palavra de Deus, ela é infalível. E novamente eu cito a carta de Paulo a Timóteo,
no capítulo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, contra a escritura de Deus, não há argumento, não há tradição, não há concílio, não há referendo, não há nada. É a palavra de Deus. Então, nós, enquanto batistas históricos, somos uma igreja de punho no caráter denominacional, congregacional, portanto, as nossas questões são discutidas e analisadas democraticamente. Mas quanto ao governo espiritual da igreja, ele é regido por um princípio, que é a palavra de Deus. Então, o nosso regime administrativo ele é democrático, congregacional, mas o nosso regime espiritual é teocrático. Deus é o centro da igreja. Então, não se discute questões espirituais da igreja sem a palavra de Deus, sem a referência da palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a situação irremediável do homem. Então, nesse primeiro tópico, o autor vai tratar da nossa situação. A nossa situação sem Cristo e sem a graça. Parecem estar efetivamente vivas. Paulo, porém, demonstra que uma pessoa, embora parecendo viva, está morta, né? Então, uma pessoa que parece viva, ela está morta. O que é isso? Né? Uma pessoa que está viva fisicamente. Ela anda, ela come, ela faz todas as coisas normais de uma pessoa, trabalha, mas ela perdeu o elo com Deus. E aí é importante a gente explicar o conceito de morte, que é separação. Quando a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, em outra tradução diz destituído, né? Estão mortos. Morte é separação. Todo o conflito que o homem tem, que a humanidade tem com a morte, é por conta da separação. Então, quem morreu, não haverá, né? E aí, nenhuma condição de se comunicar com ele. Todo e qualquer princípio dessas comunicações, elas são antibíblicas, e eu diria, pela interpretação da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que são mentiras forjadas ou até instrução do diabo, para que aquele médium veja algo ou fale algo em nome de tal pessoa, conduzido por Satanás. Então, ou é um enganador, ou é alguém instruído pelo diabo espiritualmente, achando que é talvez um anjo de luz, e ele se faz passar por isso. Mas qual é a base bíblica que eu tenho para lhes passar? A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz assim: aos homens está ordenado a morrer uma única só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, não há condição dessa passagem de lá para cá, daqui para lá. E esse texto ele alinha muito bem com a parábola do rico e Lázaro, quando o rico pede para vir avisar aos seus irmãos, à sua família, né, da situação terrível que ele se encontrava ali no Geena, no Hades em grego, no Geena em hebraico, né, que é o estado dos mortos já em sofrimento, aguardando o julgamento final. E ele pede, e o pai Abraão, né, que na parábola ali aparece, diz que os seus familiares tinham a lei e os profetas. Se não ouviram os vivos, né, ou que é a lei e os profetas, como ouvirão os mortos? Então, é uma questão da gente repensar, né, quando a gente ouve falar, não sei quem viu isso, viu aquilo. Então, tome cuidado, porque, infelizmente, ou é um enganador que se faz passar,
ou o próprio diabo mesmo ali encarnando em alguém, se apossando de alguém para falar em nome de alguém que já morreu, porque o homem está ordenado a morrer uma única só vez. Então, o grande problema é essa separação, né, entre o homem e Deus. Então, o homem está morto no pecado. E aí, o autor diz que Efésios 2:1, capítulo 2, versículo 1, é um autêntico tratado, quando diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Cristo nos trouxe a vida. Cristo nos traz a vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então, Paulo não afirma que o homem estava em perigo de vida. Então, Paulo não está dizendo, né, vamos contextualizar aqui com o momento atual em que a gente está vendo aí tantas pessoas perderem as suas vidas por conta dessa peste, que é o Covid-19, e alguns sem o devido atendimento, faltando leitos, faltando UTI, coisas desse tipo. Então, Paulo não está avisando, olha, toma cuidado, faça mais respiradores, vamos fazer mais leitos, porque senão vocês vão morrer, vocês estão em extremo perigo, lavem as mãos, usem álcool em gel. Não, ele está dizendo que nós já estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, antes de conhecer a Cristo, a nossa condição é de morte. Mas pastor, graças a Deus, então eu conheço a Cristo. Como que você conhece? Apenas de ouvir falar, apenas de Semana Santa, apenas de Natal, apenas de datas religiosas? Isso, me perdoe de falar, mas isso para mim não é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é viver um relacionamento profundo com Ele, né? Um relacionamento íntimo com Cristo. No final deste capítulo, Paulo, o autor fala: nenhum morto espiritualmente tem capacidade própria para crer, caso Deus não sopre nele o sopro da vida espiritual. Todos os homens são, por natureza, filhos da ira. Isso é que a Bíblia que diz. Olha, queridos, a gente pode fazer alinhar esse texto, essa ideia do autor aqui, com Gênesis, quando Deus criou o homem. E ali a Bíblia nos fala que ele soprou o fôlego da vida. O homem se afastou de Deus, e agora, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Interessante, quando a gente vai lá para o Gênesis, quando fala do fôlego da vida, ali você tem o ruar de Deus que é soprado, que é o Espírito, né? E tornou o homem alma vivente. Então, olha só, o pecado nos fez o quê? Nos tornou mortos na pessoa, mortos no sentido de separados de Deus. Agora, quando eu recebo Jesus, quando você recebe Jesus, você se torna vivo, alma vivente, mais do que isso. Agora, espírito vivente em Deus. Você está separado, você agora está ligado a Deus. A gente pode até explicar um pouquinho que é o termo religião. A palavra religião vem do grego religare. Então, a ideia da verdadeira religiosidade é religar o homem a Deus. Então, tome cuidado com as falsas, porque, infelizmente, não te conduzirá a lugar nenhum. O segundo tópico, a graça e a misericórdia de Deus. A graça já está bem explicada, é importante a gente falar um pouco de misericórdia. Nós vivemos num estado de miséria no pecado. A miséria, ela é grande. Compara a nossa vida espiritual como essas pessoas que andam às ruas das cidades. Eu ando muito em Belo Horizonte, cidade que resido,
E, infelizmente, a nossa cidade está repleta de moradores de ruas. Alguns são usuários de drogas, principalmente de crack, algumas cracolândia, outros talvez por circunstância social, problema financeiro, e aí ganham as ruas, mas é um estado de miséria aquilo ali. E eu olho para aquelas pessoas nas ruas muitas vezes e eu comparo com o que eu era antes de Cristo. Era um estado de miséria espiritual. Não conhecer a Deus, não conhecer a sua palavra. E aí era de fato filho da ira. O versículo 4 do capítulo 2, Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, Deus não só tem misericórdia, mas Ele é rico. Ele é riquíssimo. Ou seja, esse termo aqui é uma riqueza que aos olhos de Paulo não seria capaz de ser mensurada. Então, a riqueza de Deus, da misericórdia de Deus, não é capaz de ser mensurada. Nós vemos Deus perdoar pessoas como eu, como você que talvez esteja me assistindo agora e ao olhar para a sua vida de pecado, dizer assim, Deus teve misericórdia de mim. Mas nós podemos ir ao longo da história da própria Bíblia, para a gente não tentar engrandecer ninguém, principalmente aqueles que estão aqui entre nós, mas o que falar do apóstolo Paulo que perseguiu o Evangelho? E o que falar do próprio Jesus, quando os homens lhe batiam e lhe penduravam na cruz, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, isso é misericórdia, isso é de uma riqueza de misericórdia tremenda, porque eu e você, na condição de Cristo, na condição humana, em que as pessoas nos batem, em que as pessoas nos agridem, seja verbalmente ou fisicamente, a gente passa logo a ter palavras de maldizer essa pessoa. É um desgraçado, é um filho de Satanás, é isso, é aquilo, vai para o inferno. Então, Jesus Cristo clama a misericórdia de Deus, dizendo: Pai, perdoa-nos, ou seja, suplicando o perdão de Deus. Isso é a graça e a misericórdia. O homem que está morto sem Cristo, mas pode viver por meio de Cristo. É magnífico saber que Cristo veio, morreu, para que nós pudéssemos ter vida nele. E aí a gente passa a viver na pessoa de Cristo. Deus planejou o caminho para trazer vida aos mortos, liberdade aos cativos e curar aos quebrantados. E esses que estavam condenados ao inferno, eu, você, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos ressuscitados com Cristo. Então, o plano de Deus são de tal forma maravilhosos na expressão dessa misericórdia grandiosa de Deus. E como que ele faz isso? A palavra do Senhor nos fala que nós somos livres de toda a condenação. Olha que é interessante. Antes do pecado, a Bíblia fala que nós já estávamos condenados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Ao aceitar a graça de Deus, ao aceitar a salvação na pessoa de Jesus Cristo, nós nos tornamos pessoas salvas, redimidas pela graça e sem nenhum tipo de condenação. Posso me referir à lição da semana passada, quando Paulo falou, mencionamos o texto de Paulo aos Colossenses: não há nenhuma cédula de dívida contra nós. Ou seja, não há mais condenação, não há um título nosso a ser protestado nos tribunais eternos. Por mais que o nosso acusador, que é Satanás, adversário, diabo, apresente algum débito meu e seu, eu quero te dizer que isso é uma cobrança indevida. Se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a graça de Deus
já veio sobre você. A misericórdia do Senhor te libertou. E aí a palavra do Senhor nos diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O terceiro e último tópico, a motivação de Deus na salvação. É interessante porque quando a gente fala na questão de motivação, quando a gente pensa em motivação, a gente pensa em... Eu posso comparar diversas situações. Meu pai, quando começou a namorar com a minha mãe, embora fosse baiano, ele morava no Rio de Janeiro. E minha mãe no interior da Bahia, a 200 quilômetros aproximadamente de Salvador. Meu pai saía do Rio de Janeiro para ir para lá. Isso foi durante um ano e pouco até casar. Qual era a motivação? A motivação disso é o amor. É um dos exemplos que a gente pode dar, talvez na sua família, você tem um exemplo de alguém que, caramba, isso aqui é amor. Né? A motivação, né, desse amor. Então, a motivação de Deus é o amor. Deus agiu para o benefício da humanidade mergulhada no pecado, porque Ele é rico em misericórdia. E por que Ele é rico em misericórdia? Ele é rico em amor, porque Ele é amor. Podemos lembrar aqui da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, em que diz: Deus é amor. Deus é amor. Então, essa motivação, né, o Deus rico em misericórdia, Ele age com longanimidade, agindo de uma maneira contínua. Olha, se a gente for olhar tudo que a humanidade tem feito, eu diria para vocês, não querendo jogar praga em ninguém, mas espiritualizando esse momento que a gente está vivendo, eu diria para você que o Covid-19 é pequeno. É triste falar isso. Não estou dizendo que bem feito, longe de mim isso. Tenho orado pela humanidade, tenho pedido a Deus a misericórdia dele, que Ele haja salvando, dando sabedoria. Tenho orado para o surgimento de um medicamento efetivo. Tenho orado em favor dos cientistas para que se crie, se descubra uma vacina. Mas eu quero dizer que o homem tem ferido a Deus. O homem tem tratado esse amor que Deus tem dispensado para conosco de uma maneira tão irresponsável, ignorando o amor de Deus para conosco, para comigo, para com você. E a gente deve refletir nisso. A minha vida, a sua vida, nós devemos refletir no que temos feito com gratidão a Deus. É muito bom pensarmos em Davi, quando ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Olha, querido, Deus não cobra nada de nós, mas a palavra do Senhor nos fala em Apocalipse, em figura de linguagem, de taças, em que essa ira de Deus está já se derramando, devido ao pecado, devido à iniquidade. Então, Deus tem sido misericordioso. E se você é apenas alguém que a gente chama de amigo de Deus, do Evangelho, eu quero dizer que você precisa ser servo de Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Concluindo, o estado do homem, como consequência do seu pecado, encontrava-se num lamaçal mais profundo, mais escuro, mais sujo, onde apenas o grandioso e imensurável amor de Deus podia ir resgatar. Somente quem ama poderia fazer isso. Ontem eu estava assistindo um filme, talvez você tenha assistido, é um filme com algumas cenas violentas, mas um momento que me chamou muita atenção.
neste filme. O filme chama O Resgate, em que o autor está cercado, sendo procurado por todas as formas, pela polícia da cidade, uma cidade da Índia, em que estavam procurando ele em função do garoto, e a solução dele foi entrar num esgoto podre para salvar a sua vida. Olha, naquela cena ontem eu vi o que Cristo fez comigo e com você. Cristo, ao vir nesse mundo aqui, ele desceu a um esgoto podre. Sabe por quê? Ele quer sair desse esgoto comigo e com você limpo, alvo mais do que a neve. Ele quer que a gente saia desse esgoto nova criatura, irreconhecível aos olhos do pecado. Isso é o amor de Deus. A consequência do pecado é nos colocar nesse esgoto terrível, nesse esgoto insuportável. Cada aspecto da nossa salvação é uma dádiva graciosa de Deus. E aí a gente começa desde esse momento, quando Cristo deixa a sua glória para vir aqui morrer no meu e no seu lugar. Eu diria para você que a morte de Cristo foi o ponto alto do seu sacrifício, mas toda a sua vida na terra foi uma vida de sacrifício. Foi uma vida de amor, de exemplo. Concluindo, a própria fé, meio que nos permite ter acesso à salvação, é um dom de Deus. Saibamos louvar o Senhor da graça por uma tão gloriosa salvação. Louve a Deus pela salvação na pessoa de Jesus Cristo. Louve a Deus pelo dom da graça, pela misericórdia. E eu quero lhe convidar, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Porque Jesus Cristo desceu nesse esgoto aqui, nessa rede podre deste mundo, para salvar e tirar desse esgoto eu e você. Se você não for resgatado ainda, eu quero dizer que é hora de você deixar Cristo tirar desse esgoto. Deus abençoe sua vida, um ótimo estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Fique em casa.